Olá, boa noite. Boa noite para quem tá agora. Bom dia, boa tarde, dependendo do horário que você vai me assistir. Mas seja bem-vindo, seja bem-vinda. Hoje o assunto é assim delicado, prazeroso e muito importante. O resgate da força feminina. Essa live é para todas as mulheres, para as mulheres que fazem coisas demais e não tem tempo para elas. É para as mulheres que já adoeceram e agora estão nesse processo de cura, de se resgatarem desse lugar. E essa live também é para aquela mulher guerreira, né? Que não fica doente, que faz muita coisa, que dá conta de tudo e de todos. E se você está chegando aí agora, começa já a compartilhar essa live com as pessoas, porque o assunto realmente é de suma importância. Compartilhe com as mulheres que você ama. Se você está me assistindo no Instagram, começa a me seguir. Eu estou sempre trazendo conteúdos de muito valor para você. E se você está me assistindo pelo YouTube, se inscreve, ativa o sininho para sempre que tiver um vídeo novo, você ser avisada, porque nunca é demais a gente buscar melhorar, buscar conhecimento. Olá, boa noite! Tudo bem? Seja bem-vinda. Ju? É isso, Ju? Então, Ju, resgate da força feminina, é sobre isso que nós vamos falar. Muito boa noite. Então, eu vou aqui me apresentar. Não sei se você já me conhece, se mais alguém me conhece. Eu sou Sandra Reis, eu sou mentora sistêmica, sou terapeuta, atuo com algumas ferramentas como a ferramenta quântica, vibracional. Também sou facilitadora em constelação sistêmica familiar. Tudo bem, Ju? Seja bem-vinda. Tá me ouvindo bem, Ju? E hoje estou aqui, né, para gente fazer uma reflexão, nós mulheres, justamente no Dia da Criança, nesse dia tão especial para todas nós. Que bacana, porque nós também temos uma criança interior, né? E o porquê eu escolhi essa data de hoje para nós falarmos sobre isso? Porque outubro, né, já nos convida para uma reflexão. Outubro Rosa, né, uma campanha muito bem feita sobre a prevenção do câncer de mama. Olá, boa noite, Selma. E o que eu quero trazer para você hoje é justamente essa reflexão, porque nós mulheres, nós estamos sempre fazendo muitas coisas, né? Coisas demais. Nós temos assim muitas mãos, muitos braços. E será que você tem tempo para você? Será que você está cuidando de você? Hein, Ju, hein, Selma? Será que vocês estão cuidando de vocês? Ou vocês cuidam muito dos outros, do trabalho, da casa, do marido, do namorado, dos filhos, da família? Será que tem aí na sua vida, na sua agenda, um tempinho para você? E eu quis falar sobre isso porque o nosso corpo. Aí, tá vendo, Ju? Então você tá no lugar certo. Vamos conversar sobre isso. Porque o Outubro Rosa é um convite, é claro, nós devemos pensar em nós todos os dias, mas como já é um assunto de saúde mesmo, porque nós sabemos que a maioria de nós mulheres, a gente não pensa na gente, né? Então é necessária essa campanha realmente em massa para que a gente se desperte, porque se a gente não se cuida, o que que acontece? Doença. Por quê, né?
Por que será que nós nos deixamos de lado? Por que será que nós somos aquela mulher guerreira, aquela mulher heroína, aquela mulher que não sabe dizer não? E eu vou aqui rapidamente falar para você como é importante isso, porque eu senti isso na pele. Por muito tempo eu fui essa mulher. Eu não tive câncer, mas eu tive outras coisas. Porque eu fazia coisas demais, eu trabalhava demais, eu estava ali para servir todo mundo. Qualquer pessoa que chegasse e falasse, Sandra, eu preciso da sua ajuda, eu estava ali pronta para ajudar, para servir, e eu fazia tudo de coração. Só que mesmo quando a gente faz tudo de coração, a gente também se prejudica, porque o nosso corpo cansa, a mente cansa, e quando chega a hora de nós fazermos por nós, a gente já não tem energia, a gente já não tem vontade, a gente quer descansar, e aí nós sempre vamos ficando para depois. E o porquê que é tão importante falar sobre isso agora, em outubro? Porque a doença, hoje já existem estudos muito bem feitos a respeito disso, dizendo o seguinte, que ela começa no nosso interior, na nossa cabeça, no nosso corpo. Quando ela vem para fora, né? No corpo não, no coração. Quando ela vem para fora e se exterioriza aqui no nosso corpo, é porque ela já nos deu vários alertas, né? Antes você já vinha sendo avisada com muitos sinais aí no seu dia a dia. Olha, freia, tá demais, você não vai dar conta. E a gente deixou tudo isso passar. Nós não nos atentamos, não nos permitimos e aí a doença se instala. É claro que em outubro a campanha maior é para o câncer, né? Mas o que eu quero dizer para você, não é só o câncer, existem outras doenças, né? Eu tive muitas enxaquecas, eu fui uma mulher que passei muito mal, sempre com muito enjoo, sempre muito indisposta, apesar de trabalhar demais, e talvez você seja essa mulher também. Então, eu vejo que esse mês é um convite para muitas coisas, para muitas reflexões. E vamos falar um pouquinho da mama, né? Por que o câncer de mama? Eu decidi falar sobre ele hoje no Dia da Criança. Porque nós mulheres, através da nossa mama, a gente nutre os nossos filhos, né? Muitas vezes os nossos filhos, os nossos bebês já nem amamentam, já nem mamam mais. Mas o que que acontece quando eles falam, mãe, quero colo, tá chorando, qualquer coisa? Quando a gente pega essa criança, só da gente trazer ela aqui para o nosso seio, ela já se sente calma, protegida, né? Porque nós estamos ali nutrindo, não mais de leite, mas de amor, de carinho, de segurança. Então, essa é uma reflexão importante, porque quando a sua mama dá sinais de que algo não está bem, é sinal para você, mulher, também, que você está deixando de se nutrir, de se proteger, de se cuidar. E não é só se nutrir de alimentos, é se nutrir de amor, de cuidados, cuidados que você tem com os outros, mas que você não tem com você. E eu trouxe aqui uma pequena lista, né? De algumas coisas que acontecem com nós, mulheres, quando nós estamos assim com a nossa força feminina muito em desarmonia, para ver se você se identifica. Pode ser que você tenha um desses sinais, ou 2, ou 3, ou vários, ou todos. O importante disso aqui que eu vou trazer para você não é você se julgar, poxa, a Sandra falou isso e eu me identifiquei, falou aquilo e eu também me identifiquei. Então, não fique preocupada se você se identificar, muito pelo contrário. Ainda bem que você consegue se identificar assim, com uma conversa, antes que algo pior aconteça. Então, o que você vai fazer aqui? Você não vai se desesperar, você vai ver se você se identifica com alguma coisa. É claro que são inúmeros os pontos, eu trouxe alguns, mas se você se identificar,
já é algo bom, porque você já sabe que tem algo aí dentro de você que não está equilibrado e que você precisa buscar uma forma de equilibrar isso. Então, e gente, por ironia do destino, né? Eu, que também já fui uma mulher que estive em desarmonia com a minha energia feminina, falei, né? Vou listar aqui algumas coisas para ajudar mulheres e para que vocês não se assustem. Tudo que eu vou listar aqui para vocês são coisas que eu vivi, que eu passei. Então, assim, eu não li num livro, eu não vi ninguém me falar isso. É claro que depois que eu me curei, que eu me tornei terapeuta, eu vejo muito, eu ouço muito, né? Eu já fiz muitos estudos a respeito, mas o importante dessa live de hoje é o que eu vivi, porque é isso que eu vou trazer para você, porque talvez você não entenda da teoria, mas você... Olá, boa noite, Ana. Mas você entenda do seu sentir, porque é isso que nós fazemos no dia a dia, né? Nós sentimos. Então, olha, o primeiro ponto, né, que eu trouxe, a mulher quando ela tá desconectada de si, da sua energia feminina, ela é uma mulher que vive muito aqui. Boa noite, Renata. É uma mulher que vive muito aqui na mente. Porque é uma mulher que está sempre cheia de coisas para fazer, ela deita já pensando no dia de amanhã, ela já vai planejando na cabeça o cardápio, quando ela acordar, o que ela vai fazer, com quem que ela tem que falar, qual é a matéria que ela vai ter que ensinar para os filhos no dia seguinte. De repente o marido precisa de uma roupa específica, ela já está pensando naquela roupa, ou então ela já está pensando que vai levar alguém ao médico, ou qualquer que seja a atividade, né? Na casa que ela vai limpar, no trabalho que ela vai ter no dia seguinte, na reunião de negócios. Então, nós mulheres temos muita coisa na cabeça. E quando eu digo que a mulher está muito na cabeça, no mental, o que que acontece? Ela se desconecta do corpo. E a energia feminina, ela é uma energia que está mais presente aqui no corpo, no coração, nas emoções, no sentir. Então, se você vai muito para o lado mental, você exalta o seu lado masculino e você diminui o seu lado feminino. E aí, para te esclarecer, né? Isso é bom? Não, isso não é bom. Homens e mulheres têm energia feminina e masculina, mas para a vida fluir, a energia tem que estar equilibrada. Então, pode ser que também tenha um homem aqui, boa noite, Marcos, que esteja com a sua energia feminina desequilibrada. Não é só a mulher que tem energia feminina que pode estar em desarmonia. E um outro ponto que eu trouxe para você, né? A mulher, quando ela está desconectada da energia feminina dela, ela é aquela mulher que ela tem dificuldade em receber ajuda, em pedir ajuda. Ela faz muitas coisas, ela sabe que ela já não está mais suportando aquela carga, mas ela não se permite receber auxílio. Às vezes, né, no nosso caso, que já somos mulheres mais maduras, já temos até parceiros fixos, o que acontece? O parceiro vê que a gente precisa de ajuda. Então ele fala, olha, hoje eu vou fazer isso, hoje eu vou fazer tal coisa, e você logo diz, não, não precisa, porque depois eu vou ter que refazer. Então você está sempre querendo tomar conta de tudo. O porquê? Porque você inconscientemente não quer demonstrar as suas fragilidades. Você não quer aceitar que você é um ser humano e que você pode sim falhar, que você pode sim precisar de ajuda. Então, é importante você entender, porque muitas vezes a gente só se dá conta de que a nossa energia feminina não tá boa quando a doença já se instalou. Mas ao longo da sua vida, você vai tendo sinais, e esses aqui são sinais que eu tô trazendo para você. Então observa aí se você é essa mulher que não pede ajuda, que você não aceita ajuda. Muitas vezes você não pediu, mas a pessoa se ofereceu, o seu marido, o seu filho, alguém da família,
E você diz, não, não precisa. Eu dou conta. Eu consigo. Vê se você é essa mulher. Outro ponto que eu trouxe aqui, né, é a dificuldade de ouvir o próprio coração. Quando a nossa energia masculina ela vai crescendo, a gente deixa de ouvir as nossas emoções, os nossos sentimentos, a gente deixa de ter esse momento íntimo conosco, com nós mesmas. E nós fazemos o quê? Por que nós fazemos isso, né? Porque nós estamos ali com alguma ferida e a gente não quer olhar para essa ferida. Algo que você viveu na sua infância, na sua adolescência, na sua fase de mulher jovem, de mulher madura, de mulher adulta. Então, é preciso olhar. Se você é essa mulher que não está ouvindo o seu coração, a sua intuição, os seus sentimentos. E na maioria das vezes, nós nos tornamos aquela mulher incrível, sabe? Aquela mulher super forte, guerreira, heroína, que faz tudo. A gente se realiza em muitas áreas da nossa vida, mas a gente não se realiza nos nossos relacionamentos. Mesmo se nós estamos num namoro, se nós estamos casadas, o que que acontece? O que que acontece? Você tá ali casada, tem um parceiro ou tem um namorado, mas você não está plena na relação. Você não se sente realmente feliz, realizada por alguma razão. E essa razão muitas vezes você não se dá conta, você desconhece. Mas é porque você está trazendo uma ferida no seu lado feminino e você muitas vezes transfere essa ferida para o outro. Transfere como? Como se essa pessoa fosse responsável pelo seu sofrimento. E esse sofrimento você ainda nem se deu conta, mas ele está ali. Você não se deu conta porque você está ocupando a sua cabeça com muitas coisas. Olá, Corina, boa noite. Então você não se dá conta que tem ali muitas coisas te impedindo de deixar a sua energia feminina fluir. Uma outra coisa que eu trouxe aqui para você é o seguinte: nós, quando estamos com a nossa energia feminina em desarmonia, nós atraímos homens femininos. Mesmo que você já esteja num relacionamento como eu, que já é casado, que você esteja em um namoro, o que que acontece? Esses homens femininos podem ser os nossos parceiros de trabalho, os nossos amigos, os nossos familiares, ou se você ainda não tem um parceiro amoroso, você acaba atraindo um parceiro amoroso com o lado feminino mais exaltado, porque a tua energia masculina é tão grande que não tem como um homem com essa energia masculina também exaltada chegar perto de você, dar conflito. E o que acontece, né? Esses homens que estão com essa energia feminina mais crescida, eles estão desconectados do masculino deles. Então, no início, a gente se diverte nessas relações, sejam elas amorosas, sejam elas profissionais, amigáveis, mas com o tempo essa relação pesa, porque a gente deixa de ocupar o lugar de parceira de negócio, ou de amiga, ou de esposa, e a gente passa a ocupar o lugar de quê? De mãe, da heroína que vai salvar essa pessoa, que vai estar ali cuidando, e você com o tempo não acha mais isso divertido. No início até sim, mas depois não. Então observe aí se você tem tido relações com homens com essa energia feminina mais à vista. À vista no seguinte sentido, de que são homens um pouco mais sensíveis, que são homens que se permitem ser dominados no trabalho, na família, em qualquer situação. Gente, não é para julgar, tá? É simplesmente para você observar, porque da mesma forma que nós mulheres temos as nossas fraquezas, os nossos sofrimentos, os homens também têm as dele, né? São seres humanos que cresceram em famílias também com problemas como as nossas, então a gente precisa ter um olhar
sem julgamento para tudo isso que eu tô falando. E eu trouxe também uma outra característica, né? Que quando a gente tá desconectada da nossa força feminina, a gente vive uma vida quase que sem prazer. E tudo isso que eu tô falando para você, eu tô falando com propriedade porque foi isso que eu vivi, uma vida quase sem prazer. Por quê? A gente só tem tempo para trabalhar. Então, a gente tem muita dificuldade de se permitir, de relaxar. Até quando, vocês que são mães aqui, que estão me vendo, até quando a gente viaja, a gente não relaxa. Até quando a gente tira férias, a gente não relaxa. Porque a gente está ali preocupado com tudo, com a mala, no lugar, a mala, a nossa mala, a mala dos filhos, a mala do marido, o horário do voo, ou se vai de carro, se o carro está em dia, mesmo que o marido esteja ali fazendo revisão, fazendo tudo, porque a gente se adaptou a querer controlar, a querer cuidar. Então, a gente tem muita dificuldade em delegar. Delegar e esquecer, não é delegar e depois perguntar, você fez? Tá tudo certo? Não, não é isso. Então a gente se ocupa demais de muitas coisas e a gente não se permite relaxar, curtir o momento. Então essa também é uma característica da mulher que está ali sempre no fazer e deixa de lado o seu sentir. Outra característica, né? As mulheres muitas vezes com essa energia, né, desbalanceada, têm raiva dos homens. E muita raiva. Por quê? Porque é uma mulher com uma energia masculina muito forte lidando com um homem que tem uma energia masculina também muito forte. Então, muitas vezes nós olhamos para esse homem como se nós estivéssemos competindo em alguma área, ou no relacionamento afetivo, ou no trabalho, ou na família. Quem vai ser o melhor filho, eu ou você? Quem vai ser a melhor pessoa nesse casamento, eu ou você? Quem vai ser a melhor pessoa nesse trabalho, eu ou você? Isso é bom? Isso não é bom. Isso traz problemas demais. Lembre-se da reflexão. Estamos no Outubro Rosa para você refletir se você está fazendo coisas demais. Porque isso foge da essência feminina. E daí, boa noite. E aí, o que acontece? Doença. Doença. E na visão da psicossomática, a doença é uma amiga. A doença ela vem para te sacudir e dizer, opa, hora de acordar, tem coisa errada. Vamos resolver aí tudo que está conflituoso dentro de você. Então, é importante que a gente perceba esses pequenos sinais antes que a doença se instale. E uma outra coisa que eu quero trazer para você, né? Quando a gente tá nessa força masculina muito intensa, a gente tende a desvalorizar todos os homens que estão à nossa volta. Muitas de nós fazemos isso conscientemente, outras não, mas a gente precisa se atentar a tudo isso, porque sendo mulher é natural que a sua força feminina ela prevaleça. E quando a gente deixa ela de lado e prevalece a masculina, isso traz muitos problemas para a nossa vida, na saúde, nas relações, né? E outro traço da mulher que está em desarmonia com a energia feminina. Eu tô sorrindo, gente, porque tudo isso aqui eu descrevi me vendo quando eu estava com essa energia desequilibrada lá atrás, há muitos anos atrás. Então eu era o quê? Aquela mulher briguenta, sabe? Aquela mulher que se irrita com tudo, aquela mulher que tá emburrada às vezes por alguma coisa que o parceiro, o chefe, ninguém nem sabe, os seus colegas de trabalho, por quê? Mas você tá irritada. Porque dentro de você tem uma criança ferida que tá sempre emburrada. Mas ao mesmo tempo, essa energia ela também te favorece em algumas áreas. Então, lá no meu trabalho, quando eu estava no mundo corporativo, o meu chefe, tudo quanto é evento social ou coisas assim para organizar,
ele depositava nas minhas mãos, porque ele sabia que nada daria errado. Eu tô te descrevendo, Ju. Não, Ju, não é intenção, não, mas eu era essa mulher, eu não tinha uma característica, Ju, eu tinha quase todas. E tem muitas outras que eu nem trouxe aqui. Mas hoje eu tô sorrindo, sabe, Ju? Mas isso me fez muito mal. E eu achei interessante compartilhar isso com vocês, porque o quanto antes a gente acordar e a gente buscar resolver isso, é melhor para nós mulheres, para o nosso casamento, para a nossa família, para o nosso trabalho. Então, Ju, o meu chefe, naquela época lá, 20 anos atrás, ele delegava tudo para mim. A 20 não, falei errado, gente. 25, eu tinha 19 anos, 25. Então, ele delegava para mim, porque ele sabia que eu não ia deixar passar nada, nenhum detalhe, porque eu brigava, sabe? Então eu falava assim, gente, eu quero esse buffet assim, eu quero isso assim, e eu não aceitava erros. Eu não aceitava, era um negócio assim, ele delegava para mim e ele sabia que ia dar certo, porque eu era assim. Então, para o trabalho, isso é muito bom. Os chefes, quando eles vão avaliar para contratar, eles procuram ver essas características, mas para nós mulheres, isso é muito ruim, porque isso acaba com a nossa força feminina, com a nossa energia, isso nos destrói. E para você ter uma noção de como era, que quando chegava a hora dos eventos, eu não tinha condições, Ju, de usufruir de tudo que eu preparei, porque eu estava tão exausta, eu escolhia do vinho ao champanhe, as bebidas, os pratos quentes, frios, sobremesa, assim, muitas coisas eu fazia, muitas coisas fora da minha atribuição. Sabe por quê? Eles falavam assim, tem uma mosquinha aqui voando. Eles falavam assim, não, a Sandra dá conta. E eu só com 2 mãos e 2 braços, né? Então, olha, Sandra, tem uma coisa para você fazer. Eu pegava. Ó, Sandra, tem outra. Eu pegava. Sabe por quê? Todo mundo falava assim, ela dá conta. E aí você imagina, você acha que eu queria mostrar fraqueza e dizer, não, já tenho muita coisa para fazer, não vou fazer mais nada? Não, de jeito nenhum, porque eu era a real heroína, eu dava conta de tudo. Imagina se nessa vida que eu vivia tinha espaço para os homens que eu me relacionava eram homens do trabalho, né, que trabalhavam comigo, os colegas do trabalho. E no fundo, eu queria ter um namorado, eu queria me relacionar com alguém, mas não tinha espaço na minha vida, porque eu já era a própria energia masculina que eu precisava. No fundo, eu queria, mas não tinha espaço. E quando aparecia esse homem? Lembra que eu já dei o exemplo há pouco? Era um homem com a energia feminina muito ressaltada. Então, era um homem mais romântico, era um homem que precisava de mais atenção. Imagina que esse relacionamento dava certo? Nunca. Porque eu, com essa energia masculina exacerbada, eu não tinha tempo, né? Então, eu estava sempre num evento, eu estava sempre num trabalho, eu trabalhava sábado, domingo, feriado. Eu me lembro que em alguns momentos, né, alguns desses namorados que eu tinha falavam assim, será que a gente pode tomar café da manhã? E iam na minha casa me ver de manhã, porque sabia que durante o dia e a noite eles não iam me ver. E sabe, eu nem dava importância, para mim tava bom assim, mas para eles não, lógico que não, né? Quem que quer, quem que aguenta lidar com um relacionamento assim por muito tempo? E quando eu encontrava um homem com a energia masculina equilibrada, também não dava certo o relacionamento, porque a minha energia masculina era grande também. Então eu, de novo, brigava, entrava em conflito, aquela confusão. E, gente, isso aconteceu até no início do meu casamento. Porque a gente vai se curando aos poucos, não é assim, eu tô conversando aqui com você e amanhã pronto, você amanhece fazendo tudo diferente. A gente até tenta, mas é um processo, leva tempo. Então, no início do meu casamento, eu também tinha problemas com meu marido, porque tinha horas que eu queria ser o homem da relação. E eu já tinha consciência de muita coisa e mesmo assim fazia errado, porque leva um tempo para a gente se curar.
até a gente saber de tudo, implementar novas ações e fazer aquilo ser verdade no dia a dia, leva tempo. Só que o que eu quero trazer para você é que você tem esse tempo ainda. Você pode se cuidar para você não sofrer amanhã ou depois com doenças, né? A gente está aqui falando do Outubro Rosa, que trabalha muito a campanha do câncer de mama, mas com quantas outras doenças acometem as mulheres que têm essas 1000 atribuições que eu estou falando aqui. Então a gente precisa olhar para tudo isso. E olha só, eu vou comentar aqui uma coisa rapidinho com você, falando de homens, né? Eu tive um namorado que eu gostava dele e ele tinha uma energia masculina muito equilibrada. E eu fazia de tudo assim para sabotar esse namoro inconscientemente com essa energia masculina que eu tinha. E no fim de um ano, eu queria muito fazer uma viagem. E ele também queria, a gente acordou que nós dois queríamos ir para Fortaleza e tal. E para você ver como a minha energia masculina era grande, que se as coisas não fossem do meu jeito, não podia ser de jeito nenhum. Eu queria viajar tal dia e ele só podia um outro dia. E eu falei, não, mas eu vou nesse dia, porque é esse dia que eu quero ir. E eu fui, olha, eu fui para uma viagem sozinha, só porque eu não pude esperar alguns dias. Eu estava de férias e eu não pude esperar. Então, o que eu quero dizer para você? A gente só não traz doenças para nossa vida. A gente destrói relações. Lá atrás, eu deixei de viver muitos relacionamentos que podiam ter sido lindos porque eu não me permitia. Eu não deixava a minha energia feminina falar, eu silenciava o meu coração e eu ouvia só a razão. Não, eu quero viajar tal dia eu vou. Aí eu ia, fui de fato, ele ficou chateado, não foi. Por quê? Porque eu não quis esperar. Então a gente causa tantos conflitos na vida da gente se a gente deixa essas energias em desequilíbrio, e isso aqui é um chamado para você que quer viver uma vida mais leve, mais feliz. Você precisa deixar a sua energia feminina falar, agir, fazer parte da sua vida. A masculina é importante, mas sendo mulher, a gente precisa dar vazão para nossa energia feminina, entender que nós somos mulheres cíclicas, de fases mesmo. E não usar essas fases, esse período cíclico, para agredir, né? Quando a gente está de TPM, justificar que nós estamos nervosas, por aí vai. Não, não por isso. A gente precisa aprender a se controlar, mas para a gente entender que em determinados momentos da nossa vida, a gente tá com a energia mais baixa e daí a gente se acolhe, a gente se nutre de amor, esse amor que a gente tem aqui no seio, no coração, a gente se nutre, a gente se cuida, para depois a gente vir mais forte. E tá acabando, viu? Um outro ponto, né? Orgulhosa demais. Esse era um dos pontos piores assim para mim. Por quê? Eu queria provar para todo mundo, pro namorado, pro chefe, para todo mundo que eu estava sempre certa. E na maioria das vezes eu provava mesmo que eu estava certa, mas há um custo muito alto, né? Há um custo de perder um namoro, há um custo de perder tempo de qualidade comigo, com a minha família, com os meus amigos, porque eu estava sempre ali no trabalho, trabalhando, porque a mulher que se desconecta do feminino, ela é muita ação. E ainda hoje eu me policio, porque hoje eu sou mãe, eu sou esposa, eu sou terapeuta, eu tenho outras funções, eu continuo estudando, né? Somos filhas também. Amanhã começa a mentoria, ainda bem, né, Renata? Ainda bem. Porque a gente não se dá conta e a gente vai se afundando nós mesmas, viu? Nós mesmas vamos nos afundando. Eu me lembro que quando eu retornei dessa viagem de Fortaleza, e nessa época, gente, dessa viagem, eu tinha só 20 anos. E eu já estava nesse feminino desarmonioso. E eu fui numa excursão e eu conheci uma terapeuta e nós ficamos muito amigas lá e a gente saía, se divertia e tal. E ela virou para mim e falou assim: gente, mas não tem sentido você com 20 anos fazer uma viagem sozinha.
sendo que você tem um namorado. E daí eu comentei com ela o que tinha acontecido, ela falou assim, sabia que você tá precisando de ajuda? E eu, né, a mulher guerreira e orgulhosa, falei, que nada, não preciso não. Por quê? Eu não tinha entendimento dessas coisas, né? A gente não cresce aprendendo isso na escola, na família, ninguém chega pra gente e ensina. Então, a gente comete muitos erros e às vezes a gente paga um preço muito alto. Quando eu cheguei de viagem, que eu fui conversar com ele falou umas coisas pra mim e na hora eu chutei o balde e falei, lógico que não é isso, você tá errado, dona da razão, né? Energia masculina, eu. Falei assim, você tá errado, eu estava com a razão, porque eu não podia deixar nunca ninguém ter razão. E aí depois de anos eu fui processando o que ele me falou. E ele falou uma coisa pra mim assim, e ele era um homem equilibrado com energia masculina, que eu gostava dele. E aí ele falou assim pra mim, olha, você é interessante, você é inteligente, você é uma baita profissional, você é uma super mulher, eu te admiro, mas eu estou jogando a toalha, porque na sua vida não tem espaço para mim. E aí eu fiquei indignada com aquilo, né? Porque, imagina, a pessoa fala que gosta de você e tá abandonando o navio, mas ele tinha toda a razão, gente. Na minha vida não tinha espaço para um homem. Eu já era o homem da vida, entendeu? A minha energia masculina era tão grande, então ele queria sair para jantar, ele queria fazer coisas românticas. Imagina que eu tinha tempo para isso, eu só trabalhava e muito. Quando eu não estava trabalhando, eu estava na faculdade, porque o meu trabalho muito bem remunerado, ele veio muito antes de eu terminar a minha faculdade. Com meus 18 anos, quando eu fiz 18 anos, eu já tinha carro. Para vocês verem, eu comecei a trabalhar muito cedo e eu sempre tive assim uma visão financeira que as finanças iam me ajudar em tudo que eu precisava. Então, realmente, não tinha espaço na minha vida para ele. E ele conseguiu ver isso primeiro que eu. Imagina se eu me arrependi disso. Lógico, né? Depois de muito tempo eu me arrependi. Mas é muito complicado, porque quando a gente tá ali com a energia distorcida, a gente não percebe. E ainda hoje eu me cuido muito, porque se eu deixar as coisas entrarem em desarmonia, eu vou querer ser o homem da relação de novo, aí pronto, eu acabo com o meu casamento. Então entende como tudo que a gente faz na vida é para sempre? Você cuida da sua energia feminina para sempre? Você cuida da sua energia masculina para sempre? E mulher tem que ter energia masculina? Tem, porque a energia masculina é a energia que dá ação para nossa vida. Porque a nossa energia feminina é acolhedora, é de nutrição, é de amor, é de sentimento, né? Então nós precisamos das duas. A gente não pode deixar o desequilíbrio acontecer. E aí, gente, uma coisa importante, a mulher que tem essa energia feminina em desarmonia, ela tem problema na família, com a mãe. Essa mulher não se sentiu nutrida, essa mulher não se sentiu vista, no meu caso, no seu, pode ser com a mãe, pode ser com a avó, com a bisavó, com alguma mulher do seu seio familiar. E aí a gente traz isso para a vida. Então, você precisa começar a olhar para isso, porque muitas vezes a gente não quer reconhecer que a gente tem problema com a mãe, porque a gente ama a mãe, né? Vixe, Renata, as energias estão trocadas? Isso acontece. E isso não é bom para ninguém, a gente precisa equilibrar isso, porque dá para levar a vida? Dá, mas a gente paga um preço alto, você paga e o seu marido também. E aí, o que eu ia dizer? A gente precisa resgatar essa energia feminina, porque o exemplo que a gente teve de energia feminina foi a nossa mãe, enquanto criança, enquanto adolescente, que é um período que marca. Depois a gente cresce, a gente se relaciona com outras mulheres, né? Mas já tem ali muita coisa dentro da nossa cabeça que a gente trouxe da nossa mãe, do nosso seio familiar. E, gente, isso é tão forte que ainda hoje a minha mãe, de vez em quando, ela fala assim pra mim: nossa, mas você não vai fazer tal coisa, porque isso quem tem que fazer é você, não é seu marido. E aí eu falo, calma,
Porque se a gente deixar, depois de adultos, nossos pais, as nossas mães interferirem na nossa vida, dá problema. Eu respiro, né? Porque eu não quero entrar em embate com a minha mãe. Eu respiro, me acalmo, ouço e não absorvo. Por quê? Hoje eu já tenho conhecimento, eu já sei o que é e o que não é. Porque as nossas mães vieram de uma geração de mulheres muito submissas, o que também não é bom. Não está escrito, eu não estou dizendo para você que você vai ser submissa, não é isso. Eu estou dizendo que você precisa resgatar a sua energia feminina. E você tem que ter também a sua energia masculina. Então a gente precisa do equilíbrio. Então a gente também não pode deixar os nossos pais, tanto para os homens, porque tem um rapaz aqui, quanto para as mulheres, deixarem os nossos pais interferirem na nossa vida adulta. Porque na vida do adulto, quem manda é o adulto, né? E aí, a mulher, né, guerreira, como eu fui um dia, ela tem muita coisa e tem. A gente conquista muita coisa, a gente conquista reconhecimento no trabalho, a gente conquista satisfação financeira, a gente conquista um lugar profissional, só que a gente não tem o essencial. A gente não tem repouso, a gente não tem paz, a gente não tem amor conosco. Por que você está dizendo isso, Sandra? Sempre que eu preciso de alguma coisa, eu corro para o colo da mamãe. Ou então, tem aqui o meu marido para me acolher. Só que a gente não precisa só do acolhimento fora, a gente precisa dentro. E o acolhimento dentro, quem dá para você é o seu lado feminino, é a sua energia feminina, é quando você se cuida, é quando você olha para suas emoções, é aquele dia que você não acorda tão bem e que você pode se permitir repousar na sua energia feminina, descansar nessa energia 1 dia, 2, 3, até você se restabelecer. Hoje eu vou confessar para você que eu já não preciso de tanto tempo. Hoje algumas poucas horas me bastam, mas dependendo da sua trajetória, do que você viveu, você precisa de mais tempo e tá tudo bem. Você precisa se permitir, porque nós mulheres precisamos repousar nessa energia feminina equilibrada. E aí, pra gente caminhar aqui pro desfecho, né? Eu quis trazer tudo isso hoje no Dia da Criança, nesse mês de outubro, para você entender que dentro de você tem uma criança e que você precisa nutrir essa criança, cuidar das emoções dessa criança. Ou seja, cuidar dessa criança é cuidar de você, mulher, para você não precisar daqui 6 meses, daqui 1 ano ter um câncer, para você não precisar daqui a um tempo precisar tirar o seu útero. Por quê? Quando a gente não cuida da nossa energia feminina, coisas, doenças, problemas acontecem no nosso lado corporal feminino, no nosso aparelho reprodutor, nos nossos seios, né? Nas coisas femininas que nós temos, nos órgãos femininos, nas emoções femininas. Então, olhe para você. Não é um processo fácil, eu não vou mentir para você. Eu li tantos livros sobre energia feminina, sobre sagrado feminino que você nem imagina. Eu fiz tantas rodas de cura, eu participei de tantos círculos, de tantas terapias femininas, até realmente fortalecer tudo que existe em mim. Então, eu não vou te iludir dizendo que é fácil, mas eu vou te dizer que é possível, que se você quiser, e você merece isso, sabe? Se dê isso de presente. Comece a restabelecer sua força feminina. Aí você se pergunta, como, Sandra? Comece sendo feminina. Comece se permitindo ser mulher. A mulher que pinta as unhas, a mulher que cuida do cabelo, a mulher que, se gostar, põe um acessório. Eu nunca fui aquela mulher que gostou muito de joia, essas coisas. Para mim, o mínimo já é o máximo. Mas, de repente, você gosta. Então, faça coisas femininas por você. Se permita ser uma pessoa mais dócil. Dócil com o teu parceiro, dócil no teu trabalho, dócil com os teus filhos. Isso não significa ser submissa e nem ser aquela mulher cheia de mimimi, sabe? Aquela mulher, ai, não sei o que, ai,
assim também não, né? A gente precisa manter o equilíbrio, mas isso já vai, cada dia que você se olhar no espelho, você já vai se reconhecer um pouco mais como mulher e vai deixar aos poucos essa energia feminina fluir. Claro, faça outras coisas também. Por que que eu digo isso? Porque todas nós mulheres, nascemos numa família com energia feminina distorcida. Não dá tempo de falar numa live, mas é uma história muito longa. Se você estuda história, se você gosta de história, você sabe que nós viemos de um matriarcado, depois passamos por um patriarcado, ainda estamos vivendo muito no mundo masculino. Nós tivemos que nos moldar a vida masculina, a vida mecânica. Então nós passamos até roupas, nós passamos a usar roupas masculinas, calças, né? Ternos. Então assim, a gente precisa ter um olhar muito profundo para isso, porque se você tá com a sua energia desconectada, não é de hoje. Veio passando de geração em geração. Mas é um processo. Comece fazendo essas coisas simples. Comece sendo uma mulher dócil, amorosa, firme, com delicadeza, né? Permita que o seu corpo fale com você, escute o seu corpo, dê atenção para o seu corpo, sabe? Quando a gente está no nosso período menstrual, é natural que a nossa energia caia um pouco e tá tudo bem, se permita nesses dias tirar uns minutinhos para você, tomar um banho mais quentinho, né? Se nutrir de amor, se nutrir de carinho, se nutrir de energia feminina. Eu ainda vou trazer mais lives sobre esse assunto, porque o assunto é gigante, mas esse já é o início. Olhe para você. E o que mais eu coloquei aqui como importante, né? Você começar a curar as suas feridas interiores. O que você ouviu na infância que hoje te impede de ser uma mulher feminina? O que você ouviu? Ah, seja bem-vinda, alma feminina, eu acho que é a Silvia. Seja bem-vinda. Não tem problema, Silvia, a gente está terminando, mas depois você assiste, vai ficar salvo aqui. Então, comece a lembrar do que você ouviu, né? Porque eu me lembro bem do que eu ouvi. Eu adorava subir em árvore com os meus primos, brincar na fazenda e todas as mulheres da família falavam as mesmas coisas, da mais velha às mais jovens, né? Que no caso era minha mãe. Menina não sobe em árvore. Menina não faz isso, isso é coisa de homem. Outras coisas que a gente vai ficando mocinha e vai ouvindo, né? Mulher não senta assim, mulher senta com a perna cruzada. Mulher não pode usar saia para ir em tal lugar. Por quê? Porque os homens vão te olhar. Mulher tem que usar calça, mulher isso, mulher aquilo. Então, eu ouvi muita coisa e eu precisei digerir tudo que eu ouvi. O que você ouviu? Comece a resgatar para você começar a entender quando começou tudo isso. Porque nós ouvimos muito, né? Quem nunca ouviu que lugar de mulher é aonde? Esquentando a barriga no fogão e esfriando na pia, lavando louça. Gente, eu ouvi isso demais, eu ouvi isso demais. Quantas vezes lá no meu mundo corporativo, quando eu estava lá trabalhando, eu ouvia isso. Que por muito tempo eu fui a única mulher da equipe, depois veio mais uma, mas por muito tempo eu fui a única. Então, os homens olhavam para mim com aquele olhar de desprezo, sabe? O que essa mulher tá fazendo aqui? Porque aqui é lugar de homem, né? Mulher tá onde? Mulher tá em casa. Então, nós ouvimos muitas coisas. Ó, não tô falando isso aqui pra gente julgar os homens, tá? O assunto é muito longo, em outras lives nós vamos falar disso, mas não é pra gente julgar ninguém. É só pra você entender o que você ouviu que hoje te atrapalha a ter uma verdadeira relação feminina com você, tá? E aí, gente, vocês querem fazer alguma pergunta? Tá tudo bem? Porque a Ju disse que eu descrevi ela, né? A Renata disse que a função tá trocada por muito tempo aqui em casa também, Renata. Por muito tempo, lá no início do casamento, deu uma invertida na função. E aos poucos a gente vai, né, colocando de novo o trem nos trilhos.
Mas o importante é que a gente entenda que a gente precisa ter um verdadeiro caso de amor conosco, para que nenhuma doença venha e se instale no nosso corpo. Isso é fato. E hoje, no Dia da Criança, eu quero te convidar. Cuida da sua criança, faça algo por essa criança, algo que você goste. Lembre-se aí, tá vendo? Eu também, viu, Renata? Eu fui muito chamada de lá vem a mulher macho. Me chamavam assim por muito tempo. E por muito tempo eu achava isso fera, sabia? Eu adorava ser a mulher macho. Quando a gente tá no arquétipo lá da heroína, porque na vida a gente passa por muitos arquétipos, né? Eu achava o máximo, né? Porque a mulher macho é quem? Aquela mulher que dá conta de tudo. E nós fomos criadas lá atrás, pelo menos na minha família, para ser a mulher que dá conta de tudo. Hoje eu olho para minha família, tios, tias, né? Tanto os descendentes quanto os laterais são mulheres muito fortes. A maioria delas não tem um homem. Casou, separou. Sabe, dentro da linguagem sistêmica, a gente diz o seguinte, que quando a mulher não deixa o homem ser o homem, o que acontece? Ou esse homem trai, ou ele vai embora, ou ele morre. E isso é um estudo que não é um estudo assim de 1 ano, 2, não. É um estudo de muito tempo. Porque se a gente abafa a energia do homem, não tem por que ele estar ali. Lembra que eu falei lá atrás que eu perdi alguns namorados que tinham energia masculina equilibrada? Por quê? Foram embora, não tinha espaço para eles. E quando eu comecei a olhar para minha família, eu vi o quanto a minha família é doente. É assim, sabe? É uma ou outra mulher que está casada. Mas lembra do exemplo que eu dei? Muitas vezes está casada, mas não está ali plena na relação. Está casada, mas está só. Porque não permite que o homem seja o homem da relação. E aí, quando eu comecei a olhar para minha família, eu vi, gente, é mulher demais. É mulher demais sozinha, é mulher demais sendo o próprio homem, é mulher demais separada, é mulher demais sozinha, é mulher demais viúva. Então, a gente herda da onde? A falta da energia feminina. A gente já traz da família. Então, a gente precisa olhar para a origem para começar a mudar. E eu não vou mentir para vocês, não é fácil só, tá? Não é fácil. Mas já comece fazendo aí o que você identificar, já comece mudando. Vai ser dia após dia. E eu passei tanto tempo sendo a mulher macho da situação, em alguns aspectos, né? Que quando eu quis ser a mulher feminina, começou a dar problema. Porque muitas vezes meu marido falava assim, mas você não vai fazer isso? Não, não vou mais. Ué, mas como não vai? Não, não vou mais. Porque até você mostrar para a pessoa que você mudou, que você se transformou, até ela entender, até tudo mudar, gente, leva tempo. Então a gente precisa começar a fazer isso o quanto antes, né? Porque senão você vai ficar carregando peso e vai ficar doente. Porque o corpo fala. E o nosso corpo fala muito. Qual a mulher aqui que não tem dor de cabeça? Qual é a mulher aqui que não tem aquela dor nas costas, o peso nas pernas? Eu vou dizer para vocês, eu não tenho mais, mas eu tive por muito tempo. E às vezes, quando eu percebo que tá começando a querer acontecer algo com o meu corpo, né? Às vezes a cabeça não dói, mas eu sinto assim um leve peso. Eu falo, opa, o que aconteceu aqui? Deixa eu analisar o que eu fiz de errado para eu voltar atrás e tentar de novo colocar o trem nos trilhos. E daí a gente já sabe o caminho, a gente consegue. Mas no início não é fácil, viu? No início a gente precisa ter muita disciplina, precisa de ajuda. E hoje mesmo a gente estava numa comemoração, eu estava conversando com algumas mulheres e uma delas me disse o seguinte, nossa, eu tô passando por um momento que eu não consigo dormir, que eu tenho insônia. E eu vou dizer para vocês, gente, isso também é uma característica da mulher que está desconectada da energia feminina.
estar desconectada não significa não ser feminina, tá? Porque eu sempre fui. Eu sempre gostei de me arrumar, de me vestir, de me cuidar, mas isso não quer dizer que a sua energia feminina tá ok. Isso não quer dizer, olá, seja bem-vindo, bem-vinda, Oliveira. Então a gente precisa sim olhar para isso com olhos profundos de amor, porque a energia feminina é essa, é a energia do amor, do sentido, acolher, tá? Então, gente, mulheres, a gente precisa aprender a olhar pra gente como mulheres. Muitas vezes na rua eu vejo as pessoas falando assim: ei moça, ei menina, e quando olha é uma mulher, é um mulherão. Então a gente precisa tomar posse dessa nossa energia feminina, olhando para as mulheres, chamando as mulheres de mulheres. Isso já é um começo. Você se olhar no espelho e se ver como mulher, tá? Isso já vai trazer uma mudança. E eu vou dizer mais para vocês. A transformação ela é tão grande quando a gente começa a olhar para tudo isso que o nosso corpo acolhe a mudança. Lá atrás eu fui aquela mulher que para trabalhar a todo custo eu tomava Buscopan, porque eu tinha crises terríveis na TPM. Gente, hoje eu não sinto nada, a não ser aquela leve baixa de energia, porque é natural, você tá perdendo sangue, né? Tem outras coisas ali, mas é algo muito sutil que não me impede de fazer nada, porque no passado impedia. Só que eu não deixava esse impedimento acontecer. Tomava remédio, muito remédio para trabalhar, sabe, ali, dia a dia, ser a mulher forte mesmo, a mulher macho, porque a mulher macho, ela não se conecta com o corpo não, a mulher tá sempre na mente. A mulher que tá com a energia masculina exacerbada e desconectada do feminino. É uma mulher que tá sempre aqui. É aquela mulher que ela tá na academia todo dia, todo dia, todo dia, e para ela nem basta ter um corpo delineado, definidinho, mas de uma forma mais sutil. Ela quer mais, mas ela nem se dá conta. E a gente não precisa julgar ninguém, nem estamos aqui para fazer, tá? Eu só estou mostrando para você coisas que acontecem e que a gente não se dá conta, a gente não percebe, porque a gente está vivendo sempre numa energia masculina tão forte que a gente deixa a nossa energia se apagar. Então é isso, né? Se vocês precisarem de ajuda, me chamem, mas é muito importante que vocês se reconectem com a força de vocês, tá? E compartilhem essa live aí com as pessoas que vocês amam, principalmente com as mulheres, porque nós precisamos. Mulheres precisam de mulheres. Eu reconheço muito. Lá atrás, eu tive muitas mulheres na minha vida que me ajudaram. E por muito tempo eu tive uma certa aversão lá na juventude, porque nós fomos criadas para olhar para as mulheres, né? E competir com elas. Mas isso tá errado. Nós juntas podemos nos curar e ir mais longe, tá bom? Então é isso, um abraço. Amanhã começa a nossa mentoria, como a Renata falou, né? Estamos ansiosas para o nosso encontro. Então, para quem está na mentoria, amanhã a gente se vê. Para quem não entrou, Corina. Corina, eu tô aqui sem óculos, não tô enxergando direito, mas eu acho que a Corina é a mãe do amiguinho do João Lucas, não é, Corina? Então, gente, para quem não vai estar na mentoria, continue aí acompanhando os conteúdos. Todo dia tem publicação, tem stories, e amanhã nós vamos começar a mentoria ouro, que nós vamos trabalhar muitos bloqueios, muitas crenças relativas ao dinheiro, tanto para as pessoas que têm pouco, quanto para as pessoas que já têm uma boa quantidade de dinheiro, quanto para aquelas pessoas que têm dinheiro demais, mas por alguma razão ainda não são pessoas verdadeiramente felizes, satisfeitas, porque tem ali ainda alguma crença que precisa ser trabalhada. E vamos continuar, né? Outubro Rosa, vamos falar um pouquinho mais também nos próximos encontros
sobre essa energia espetacular que é a energia feminina. Lembre-se sempre, nós precisamos olhar para onde? Para dentro, para o coração, tá? Um beijo, qualquer coisa me mandem mensagem pra gente se falar, se vocês precisarem de alguma orientação. É a Corina mesmo, a mãe do Mateu. Então é isso, Renata. Que legal, Renata. Que foi bom pra você. Não se assuste, tá? Aos poucos você volta pro seu lugar. Lembre-se sempre do que eu falo. Ver é se tornar livre. Aos poucos. A gente não faz isso de uma vez, mas aos pouquinhos, né? Então, dia a dia você faz um pouquinho até você restabelecer essa força feminina e a vida começar a fluir. Um beijo, gente. Até amanhã. A gente se fala amanhã no nosso grupo, tá? Já tem atividade amanhã durante o dia pra gente começar a nossa mentoria. Corina, Renata, Ju, todas vocês, Silvia, Alma Feminina, acho que é Jader, cadê? Jader não, é Jader? Cadê o rapaz? Não achei o nome, pronto. A gente se vê, Marcos, Ana, todo mundo. Tchau, tchau.